Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa série, né? E hoje a gente vai aprofundar um pouquinho aí o nosso entendimento a respeito de objetos e manipulação destes objetos, tá bom? Então é o seguinte, a gente vai ter um pouco menos de prática, porque a ideia é aprofundar exatamente o que a gente entende a respeito dos nossos objetos. Qual é a ideia aqui? Lembra que a gente já falou, né, em vídeos anteriores que a criação de um objeto segue essa sintaxe aqui que vocês estão vendo, né? Então, eu estou criando um objeto aí do tipo pessoa. Agora, o que exatamente é esse P? O P é o objeto? Como é que a gente entende de maneira clara e correta esse P aí? Então é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Diferente dos outros, que a gente vai para dentro do VS Code e começa ali a fazer uma codificação, eu vou usar uma abordagem diferente aqui, tá? Então a gente vai usar uma ferramenta para desenho. Vou desenhar um pouquinho com vocês aqui para explicar um pouco mais sobre o P. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha como é que isso aí vai se desenrolar. Bom, então aqui a gente tem a declaração do que a gente falou, que é a criação do objeto P, certo? Mas antes de entrar diretamente no que é o P, quero fazer aqui um paralelo com outra coisa mais simples que a gente já conhece, beleza? Então considera, por exemplo, que a gente está fazendo aqui a declaração de uma variável chamada, vamos chamar de n, vamos chamar de número, vai? Número, beleza? Então, essa aqui é a declaração de uma variável. O que, que a gente entende com isso? Como é que a gente poderia representar isso daqui? Poderia, por exemplo, dizer o seguinte, que esse tal de número aí, que a gente está representando, ele é na realidade, uma área de memória, certo? Uma área de memória onde nós vamos armazenar valores. Então, eu posso dizer que esse cara aqui é o nosso número, né, a variável número, e continuando aqui, eu poderia depois fazer isso aqui, ó. Número recebe 5, por exemplo. O que essa instrução diz? Diz que nós estamos, então, colocando dentro desse espaço de memória o valor 5. Ok? Essa é a ideia. E se em algum momento depois eu substituir, fizer qualquer operação, eu vou estar afetando esta área de memória que contém, então, o número, que contém a minha variável número. Agora vamos fazer um paralelo com o que está acontecendo aqui, tá certo? Então, se do lado de cá a minha variável armazena um int, aqui do lado de cá nós estamos falando de um tipo pessoa. Então, o que é pessoa? Vamos começar por aqui. Bom, pessoa, ele é um tipo, é uma classe que nós criamos. Então, nós poderíamos, por exemplo, dizer o seguinte. Deixa eu desenhar aqui um pouco mais para a direita. Então, aqui, o meu pessoa, ele é um modelo, certo? Foi o que a gente aprendeu aí a trabalhar. Então, vamos dizer que esse cara, por ser um modelo, ele vai ser representado, na realidade, assim, ó, um pontilhado, para representar que ele é um modelo, e ele é, então, o pessoa. Nós podemos, para título de exemplo, dizer aqui que o pessoa tem aqui dentro dele, por exemplo, nome e idade. Dois atributos que pertencem aí ao meu pessoa. Ok? Eles lembram que ele é só um modelo. Quando eu instancio o objeto, então a partir do modelo nós estamos de fato criando, e aí eu vou mudar aqui a representação, para que ele represente não mais um modelo, mas agora sim um objeto. Esse objeto está disponível na memória, ok? E esse objeto que nós estamos criando, ele contém dentro dele duas coisas, né? O espaço para eu armazenar a idade e o espaço para eu armazenar o nome. Não importa muito aqui a questão do tamanho, é só uma representação, tá certo? Então eu tenho aqui no meu objeto essas duas informações, tá? Seria então a idade e o nome. Estas duas informações aqui, ó,
são, de certa forma, equivalentes ao que a gente está fazendo aqui com o número, né? Assim como o meu objeto também é um espaço de memória onde nós estamos armazenando alguma informação. Agora começa a coisa a ficar legal. Por quê? Este objeto, quando a gente faz um paralelo desta criação que eu acabei de fazer aqui, tá certo? Com o que eu tinha aqui do lado esquerdo, nós podemos ser induzidos a pensar que o nosso P, o nosso P, seria esse espaço que a gente acabou de reservar aqui. Mas não, o P não é esse cara. O P, na realidade, ele é o que a gente chama de uma referência, ok? Para um objeto. Então, olha só a diferença. O meu P, ele não é o objeto, ele é alguma outra coisa. Não é o espaço onde eu guardo o objeto, não é em P. O objeto não está em P, assim como o número aqui contém o valor. O que contém o P, então? É o seguinte, toda vez que você cria o seu objeto, você vai ter uma espécie de referência para esse objeto, como se fosse aqui o endereço desse objeto. Se a gente pensasse, por exemplo, numa rua, onde você tem várias casas, cada casa daquela rua tem um número, que identifica qual é a casa da qual eu estou falando. A mesma ideia vai acontecer aqui. Então, eu posso representar, por exemplo, só para a gente entender o conceito, assim, ó, @123. O que é esse @123? Esse @123 é a referência para esse objeto aqui, ó. E é justamente isso que vai ter no P. O P é então uma referência para este objeto que foi criado em memória. Então entenda o seguinte, pessoal. Quando nós aqui fazemos new pessoa, eu estou criando o objeto, que é esta operação que a gente está visualizando aqui. E quando eu atribuo a criação desse objeto para o P passa a indicar, este objeto. É esta a ideia, tá? Por isso que quando a gente vai fazer alguma operação de colocar um valor no objeto, por exemplo, a gente vai fazer algo como, por exemplo, p. alguma coisa. p.nome, supondo que ele seja um atributo público, por exemplo, recebe um certo valor. Então, através do p, eu estou acessando esta propriedade, esse atributo nome, e estou colocando um valor dentro dele. Entende? Então, não é que o P ele é o objeto e nem mesmo o P contém o objeto. O que o P é uma referência para o objeto. É diferente o conceito de quando a gente está trabalhando aqui com variáveis primitivas, que é esse int aqui, tá bom? O int é um tipo primitivo. Int, float, double, todos os tipos que começam com minúscula. Atenção, vou fazer um parênteses aqui, não é a mesma coisa de quando a gente faz isso aqui, ó. Nesse caso aqui, que eu acabei de digitar, veja que o tipo não é primitivo, o tipo é uma classe. Toda vez que em Java você observa uma definição com letra maiúscula, nós estamos falando de uma classe. Aí é o conceito que a gente está trabalhando do lado direito aqui, ó. Tá bom? Então, só um parênteses aí para não confundir int com integer, tá bom? Bom, voltando aqui para o nosso raciocínio, imagina que em algum outro momento eu troque o valor. Como assim? Por exemplo, aqui ó, do lado esquerdo a gente tinha inicialmente o valor 5, beleza? Tranquilo. Mais para baixo no meu código eu posso falar assim, agora o meu número ele mudou, agora ele vale 10. O que aconteceu na memória aqui do tipo primitivo, né, na minha variável aqui? Nós estamos indo no lugar onde eu tinha antes o valor 5, estamos trocando pelo valor 10. Tá bom? Passamos a ter um outro valor ali armazenado. Vamos de novo fazer um paralelo aqui do lado direito. Eu tinha aqui a criação de uma pessoa,
ok? Vamos imaginar que num outro momento, esta mesma variável P, então, portanto, eu não vou redefinir aqui, ó, eu vou falar, olha, aquele mesmo P que recebeu um objeto do tipo pessoa, agora está recebendo um novo objeto pessoa. Então vamos, para facilitar aqui também, dizer que anteriormente o nome aqui era aquele que a gente atribuiu ali. Tá? Deixa eu só aumentar um pouquinho o espaço. Vou até diminuir um pouquinho a fonte aqui para não extrapolar o tamanho que eu desenhei. Ok, então tinha lá esse objeto que está sendo referenciado pelo P. Eu fiz uma operação nesse objeto e mais tarde eu gerei um novo objeto. Veja que toda vez que eu uso aqui, ó, new, alguma coisa, estou criando um novo objeto, não é isso? Beleza, então o que aconteceu nesse momento? A partir da nossa classe pessoa, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um segundo objeto, tá bom? Vamos criar aqui um segundo objeto. Da mesma forma, ele tem lá o espaço para o nome, tem lá o espaço para a idade, tá? Só que ele é um segundo objeto. E esse segundo objeto também tem uma outra referência. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, ó, 345, só para mudar, ok? Então, o que acontece quando nós atribuímos um novo valor para o P? Lembra que o P é uma variável que a gente criou aqui em cima, certo? Eu não estou criando uma outra variável, é a mesma, só que eu estou agora atribuindo para ele o quê? Um novo objeto. Então, da mesma maneira como aqui do lado esquerdo, né, voltando para o primitivo, eu troquei o valor que está nessa variável, aqui também eu vou trocar o quê? O valor para a referência P. Então, ao invés de P aqui indicar o 1, 2, 3, o que ele está indicando agora? O 3, 4, 5, o que significa que ele já não mais referencia o primeiro objeto, mas agora ele está referenciando o segundo objeto. Entendeu? E aí, se eu, por exemplo, aqui embaixo, trocar, né, continuando aqui o raciocínio, o valor do nome, aonde é que eu estou mexendo? No segundo objeto. Eu estou mexendo no segundo objeto e não mais no primeiro objeto. É isso que você precisa entender. É isso que é importante aqui. Agora, olha só para terminar, pessoal. Entendemos isso daqui. Se eu criei um outro objeto, eu tenho agora então o quê? Dois objetos diferentes. Olha isso, eu tenho dois objetos diferentes que estão em memória. Tudo bem? O P é o mesmo, mas eu tenho um segundo objeto na memória. Agora, olha só que interessante. Esse segundo objeto ele tem uma referência que está apontando para ele. Tá bom? Agora eu quero fazer o seguinte, eu quero voltar lá para o objeto anterior, eu quero apontar o P, eu quero que o P referencie o primeiro objeto. Como é que eu faço isso? A resposta é não faz. Como assim não faz? Porque eu não tenho, a princípio, como saber em que local esses objetos estão sendo criados. Isso é feito de forma automática, eu não consigo ter controle sobre isso. Então, como é que eu vou saber qual é a referência desse objeto se não fui eu que determinei, se não, eu não sei onde ele está, ok? Então não tem como voltar. Puxa, então se eu não tenho como voltar, esse objeto que foi criado primeiro, ele está perdido na memória. Ele está lá, ele ocupa espaço, mas eu não consigo utilizá-lo. E aí o que vai acontecer? Imagina que eu começo a fazer isso frequentemente. Cria um objeto, cria outro, cria outro, cria outro. A minha memória vai começar a ser sobrecarregada, né? Vou começar a usar muita memória para guardar esses objetos que eu não consigo mais usar. Então isso seria um grande problema. E em linguagens de programação, vamos dizer assim, com origem mais antiga, né? Toda essa responsabilidade de liberar a memória que não está mais sendo utilizada ficava a cargo do programador. No Java, nós temos um componente especial chamado Garbage Collector, ou coletor de lixo, que faz o trabalho de verificar na memória
todos os objetos que não estão mais em uso e liberar esta memória. Então, o que aconteceria é, ele vai observar que esse cara aqui, ó, não tem mais referência para ele, tá? Ou seja, ninguém mais aponta para ele. Deixa eu tirar essa seta para não confundir, né? Ele não tem mais ninguém que referencie, ele está perdido, ele está solto ali na memória. E o nosso garbage collector, né, o nosso coletor de lixo, vai fazer o quê? Ele vai lá e apaga esse cara aqui, ó, liberando a memória para que eu possa continuar a gerar outros objetos e a minha aplicação não ter problema. Então, esse tipo de gerenciamento de memória é feito automaticamente pela máquina virtual do Java. A gente não vai entrar aqui profundamente nesse assunto, mas é importante que você conheça. Existem diferentes algoritmos, diferentes implementações ao longo do tempo que foram surgindo para que essa limpeza da memória seja feita com um máximo de eficiência, não é? Mas é importante você entender esses dois conceitos. Tudo bem, pessoal? Então, olha só, eu quero que vocês se lembrem, então, aqui, recapitulando rapidamente, a classe, então, ela é o modelo utilizado para instanciar objetos, que é o gerar esse objeto em memória, tá bom? E eu tenho, para poder manipular esses objetos em memória, as nossas referências, que são as variáveis que nós utilizamos para poder acessar e manipular os dados de cada um desses objetos. Tudo bem? Esse é um conceito, não é tão complicado, mas é fundamental que você entenda para compreender as operações que a gente está fazendo aqui. Tá bom? Então, para esse vídeo era isso que eu queria apresentar para vocês, e a gente se encontra nos próximos para continuar aí o nosso caminho na jornada de orientação a objetos. Um abraço, até a próxima.